A força de Celso Russomano na patrulha do consumidor, Tiziane. Vamos lá. É isso aí, vamos começar com um caso muito bom. Vocês se lembram do caso dos móveis planejados que o Celso foi a Brasília defender os direitos de uma consumidora? Pois é, ele cobrou providências, acionou o PROCON e havia um prazo a ser cumprido. Mas será que cumpriram esse prazo? Veja a reportagem agora e na volta teremos novidades. Essa história que eu vou contar hoje... No final do mês de setembro, o Celso Russomano esteve em Brasília para atender ao chamado de uma consumidora. A Ana Cristina me procurou. O problema dela é muito recorrente no Patrulha do Consumidor. Reclamando de móveis planejados. Pois é, aquela história que a gente sempre vê, a mesma coisa. Né? Promete, não entrega, ou monta parcialmente e não entrega o resto. O sonho dela, da Ana Cristina, era ver... Assim como você, dona de casa, a sua cozinha montadinha. Afinal de contas, eles tinham acabado de comprar um apartamento aqui em Águas Claras. Eles, a família. E ela queria muito, demais. A cozinha montada, o quarto dela, o quarto dos filhos, enfim, a casa completa. Só que ela não viveu para acompanhar isso. Até porque aquele que prometeu a venda fez isso em 2011 e até hoje absolutamente nada. O que é mais triste nessa história é que ela morreu, faleceu com 40 anos de idade, com desgosto de não ver a sua casa devidamente montada. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Oi, tudo bom? Oi, Luísa, como vai? Tudo bem? Prazer em revê-la. É seu pai? Como vai, Simval? Tudo bem? Tudo bem. Tudo em ordem? Tudo bom. Bom, atendendo o chamado de vocês, eu sei que um pouco tarde em relação à sua mãe, né? Porque ela faleceu com o desejo, ou seja, com o sonho de ver a cozinha e tudo montado. Eu queria que você mostrasse pra gente como é que ficou os móveis. Vocês compraram os móveis de quem? Do Alves, do Primícias, Móveis Planejados. Primícias, esse era o primeiro nome, né? Primeiro Primícias, Móveis Planejados. Só que ele já mudou de nome 3 vezes, ou de endereço pelo menos? 4 vezes, já mudou de endereço 4 vezes. E nome também? Não, nome não. Primícia ele continua mantendo? Uhum. Bom, ele muda de endereço porque ele está devendo para um monte de gente. Eu fiquei sabendo que só nesse prédio tem mais 6 pessoas com problema. 6. Isso é o que a gente sabe, né? É o que a gente sabe. Bom, vocês foram no Juizado Especial de Pequenas Causas, foram no PROCON aqui do Distrito Federal, tentaram de tudo para que ele entregasse os móveis ou para que ele devolvesse dinheiro? Nada? Tentamos tudo. Fomos no PROCON, na Justiça também, no papai. Mas não resolveu nada. Ele não compareceu em nenhuma audiência, nada. Não foi nenhuma audiência? Nenhum dia na audiência não compareceu. Foi revel no processo. Vou mostrar aqui a história e como é que tá a casa deles aqui, né? Aqui é a cozinha, né? Na cozinha a gente vê que não tem nada montado, né? Tá faltando um monte de coisa, né? A gente começa por aqui. Essa gaveta aqui não fecha, é? Não fecha, ela abre sozinha. Abre sozinha, quer ver? Ela vai abrir. Ela abre sozinha. Aqui tá faltando o término das gavetas. E aqui também, ó, é outra coisa muito mal feita. Não tem lógica isso. Fechamento e abertura. É assim. Como é que uma pessoa consegue pegar as coisas aqui, né? Ou abre um ou abre o outro. Ou então abre... Bom, mas nem fazendo assim eu não consigo vir aqui, ó. Não dá pra passar? Esse é o teu quarto. Aqui era pra ter... Duas portas com vidro. 2 portas de correr com vidro. O planejar aqui, o painel. O painel, esse painel da cama, deixa eu mostrar aqui. O painel da cama, ele deveria estar montado com as mesinhas, com a mesa de cabeceira, ou seja, não tem o criado mudo. O criado mudo tá até ali, ó, sem montar, não tá montado. Dá pra mostrar daqui, ó. Sim, meu banheiro não tem as portas. Não acabou nada. Ele não terminou. Não acabou nada em lugar nenhum da casa. Nesse banheiro aqui falta as portas e o acabamento interno, ou seja, as prateleiras e etc. Não tem nada. Também que ele falou que ia dar de brinde os 3 boxes dos 3 banheiros. E não deu nada. Não, eu não comprei porque ele falou que ia dar. Vocês podem ver aqui, inclusive, volta aqui, por favor. Olha aqui, ó. Olha só.
não tem box, porque ele prometeu os boxes. Vocês pagaram 18 mil reais, a conta era 18 mil. Só que dos 18 mil, vocês 16 foram pagos e 2 mil reais vocês sustaram o pagamento do cheque porque ele não entregava. Exatamente. Na verdade, está tudo por terminar. Tudo. Ele começou, mas ele não terminou nada. Bom, o jeito da gente dar um pulinho lá. Valdemir! Tudo bem, Valdemir? Tudo em ordem? Como vai? Você conhece a Luísa? Conheço. Como é que tá a situação dela? A gente tá resolvendo. Tá resolvendo? Inclusive ontem... Desde quando? Bastante tempo. Quanto tempo? Já tem 1 ano já, né? Tem 2 já. 2 anos, né? Fez 2 anos em julho que a gente fez contrato com você. Você sabia que a mãe dela faleceu? Sabia, já um pouco. E mesmo assim você não foi lá entregar as coisas? Não, foi lá, retirou as coisas, já tá sendo resolvido. Inclusive o pai dela me ligou ontem, falando que vinha aqui no nosso... Peraí, até quando que você vai resolver isso? Não, porque tem 2 anos, vai. Tá escrito no contrato que você ia entregar tem 30 dias. Em 30 dias. A gente ficou 3 meses fora de casa, com o apartamento lá vazio pra você montar os móveis. Pronto o apartamento. Pronto, com a chave dentro do apartamento. E por que você não montou os móveis? Eu não tive condições, mas agora eu vou resolver. E não teve condições por quê? Se a gente pagou 16 mil pra você. Foram 16 mil. O último cheque foi o único que foi sustado. Bem, eu vou resolver isso. Só que tem um detalhe, sabia que agora, com o falecimento da mãe deles, né, dela e do irmão dela, eles vão mudar de apartamento e não interessa mais? E agora, como é que faz? Agora a gente vai fazer uma avaliação lá e ver o que foi gasto, o que foi pago, a gente faz o pagamento para eles do que foi montado. Não. O que eles vão fazer com aquela metade lá? Se eles já venderam o apartamento? A gente vê o que pode fazer, a gente resolve. Você olha, nem o PROCON você respeita. O PROCON está aqui presente e eu quero agradecer a presença do PROCON aqui hoje, porque você foi intimado para comparecer no PROCON, você não compareceu. Você foi intimado para comparecer no Juizado Especial de Pequenas Causas, não compareceu. É assim que você trata todos os seus consumidores? Não, não é assim, porque não chegou. Eu mudei para cá e não chegaram. Não é assim. Tem milhares de apartamentos que você faz contrato. A gente só no prédio dela tem 6 pessoas lá reclamando de você. Tem 6 pessoas que reclamam de você. 6 pessoas? Não, deve ter 3. Tá. Então você sabe quantas são? Isso aí sim. A gente pode entrar para conversar um pouco? Podemos entrar, claro que podemos. Claro que podemos. Então, como é que nós vamos resolver? É o seguinte, como vocês falaram que já venderam o apartamento, a gente vê o que eles vão fazer no outro apartamento e a gente refaz o que fizeram no apartamento dele. Não quero. Não quero porque você vai fazer um lixo igual... Vamos no texto da lei. Vamos no texto da lei. Fornecedor de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade. Sabe o que é vício? É defeito. Sabe qual é o defeito de qualidade? Você não montou. Você deixou tudo pela metade lá. Não tem um móvel montado até o final, correto? Nenhum. Correto. E os que estão montados estão errados também. São montados de forma errada. Aí diz, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, ela pode exigir, alternativamente à sua escolha, substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Aí a gente tem que perguntar para ela, como é direito dela, o que ela quer, né? O que o Simval quer. O que vocês querem? Ué, lógico que nós temos nosso dinheiro que a gente já pagou. Porque não foi feito serviço. E outra, se ele for fazer no outro apartamento, ele vai fazer o mesmo lixo que ele fez no outro. E a gente não quer um serviço dele. Você sabe qual é a pena para fazer o que você está fazendo? Só para ter o conhecimento, porque eu fiquei sabendo que tem vários inquéritos policiais tramitando aqui em Brasília contra você. Diz o seguinte, olha, fazer afirmação falsa e enganosa, e quando você promete uma coisa e não cumpre, é uma afirmação falsa e enganosa, né? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Fora as infrações previstas no Código Penal. Ou seja, isso caracteriza a prática de estelionato. Sabia que se eu chamar a viatura de polícia, você vai para a delegacia comigo agora? Preso. Não, tudo bem. O que eu quero é resolver os problemas. Se vocês acharem que desse jeito para resolver os problemas, a gente tem que resolver do jeito que tem que ser resolvido. Ela quer... Como é que você vai fazer então para resolver o problema e devolver o dinheiro dela? Olha, o dinheiro agora não tem como eu devolver. Se ela quiser fazer, a gente senta lá no escritório, faz uma negociação, tudo bem. Mas dinheiro hoje eu não tenho para devolver. Eu estou trabalhando, eu sou um trabalhador, estou sobrevivendo. Enquanto o Celso Russumano intermediava um acordo, numa rápida vistoria, o pessoal do PROCON encontrou algumas irregularidades. A gente encontrou que está faltando a ausência do Código de Defesa do Consumidor, né? O Código está ausente. Por sinal, fui eu o relator da lei, inclusive. Isso mesmo. E as
informações sobre o meio de pagamentos. A placa lá de fora tem uma lei distrital que pede que contenha o endereço do estabelecimento e também o telefone do PROCON. E com relação a 151 afixado em um lugar visível dentro do estabelecimento. Ou seja, o telefone do PROCON. O telefone do PROCON. Um outro item também que a gente colocou foi com relação à quebra contratual da cliente, né? Que eles fizeram um acordo e esse acordo não foi cumprido. Bom, o PROCON está fazendo a notificação, você vai mandar teu advogado lá para cuidar disso. Antes de anunciar a decisão da família, o Celso advertiu o marceneiro. Eu vou te ser sincero, ninguém está aqui para te prejudicar, ok? Mas se você não cumprir, da próxima vez que eu voltar com eles aqui, eu volto com a polícia. Não, isso eu sei. E aí eu vou fazer tudo para você ficar na delegacia. Não, pode ficar tranquilo. Eu quero só que eles me falem qual é a proposta deles para mim já preparar o que está precisando, o que vai fazer. Bom, a proposta deles é o seguinte, O que você falou, eu faço lá no apartamento os armários. Tudo bem, a gente dá a chance para você fazer lá, sem problema. Exato. No outro apartamento, no outro. É um apartamento de 2 quartos. Entendi. Eu preciso da planta do apartamento, preciso na localização, igual a gente fez antes, fazer. E te respondendo a pergunta, os meus armários não é lixo. É porque não terminou. É porque não terminou os armários lá. Você vai ter oportunidade em rede. Presta atenção. Então, que eles não são lixo. Então, pode ser. Você vai ter oportunidade. Presta atenção. Deixa eu te falar. Óbvio, você vai ter a oportunidade de mostrar isso em rede nacional e que o teu trabalho é de qualidade. Outra coisa, eu gostaria muito de convidar você, depois que estiver pronto o apartamento deles, para vocês virem de novo na minha loja para poder esclarecer isso e falar. Vou fazer isso. Pode ter certeza. Eu agradeço muito. No dia que você estiver entregando o apartamento, eu vou te acompanhar. Então, maravilha. Mostrar o serviço que você está fazendo. Pode ficar tranquilo. Agora, qual é o prazo para você fazer isso? 30 dias úteis. 30 dias úteis. Isso, é o prazo. Bom, eu vou acompanhar junto com você. Pode ser. Provisoriamente tá bom assim? Depois a gente volta para mostrar o que aconteceu. Ok. Tá? Provisoriamente tá bom assim? Tá ótimo. Tá bom? Será que o marceneiro Valdemir cumpriu o acordo e fez os móveis planejados do novo apartamento da família Fernandes? Acompanhe agora o desdobramento desse caso. Esse marceneiro nunca foi tão pressionado, tão apertado quanto agora, graças à presença do Celso, de toda a família que está reclamando, polícia, PROCON. E é o seguinte, a gente vai ver lá em Brasília se essa história andou, se andou para frente, se andou para trás. Essa que vocês estão vendo aí é a Raquel Vargas, repórter que está ao vivo em Brasília, só esperando para contar para a gente se essa história teve algum desfecho. Como é que ficou a história dos móveis planejados, certo? Faz 2 anos e o cara deu um monte de explicação, mas não convenceu. A gente já vai a Brasília, porque o rapaz lá, o marceneiro, foi apertado por todo mundo, né? 2 anos já faz que ele disse que ia fazer aqueles móveis planejados, não fez, inclusive faleceu a mãe da Luísa, que é a cliente, e não pôde ver o seu sonho realizado. Pois essa história é muito triste, porque a Ana Cristina, ela faleceu com o desejo de ver o seu apartamento montado. E vocês estão vendo aí as imagens de como foi que o Alves deixou a cozinha planejada, os quartos, os banheiros, tudo por terminar. E como eu tinha estado com a Ana Cristina lá na Record de Brasília, ela tirou fotografia, inclusive ao meu lado, pedindo socorro. Eu me dirigi a Brasília para fazer essa reportagem e, infelizmente, quando nós chegamos lá, já tinha acontecido pior. A Ana Cristina já tinha falecido. Ninguém esperava isso. No momento que a gente foi aí atrás do Alves, nessa marcenaria que vocês estão vendo no vídeo, ele assumiu que, dentre tudo que aconteceu, né, o que deixou ela muito triste foi ela não ter visto os móveis ainda em vida. E que ele era responsável por isso. E disse pra gente que a gente podia confiar na palavra dele, que ele iria fazer um novo apartamento da filha, da Luísa e do irmão e do pai, porque eles estavam se mudando para um apartamento menor agora, já que não havia mais razão de ser morar num apartamento tão grande se a mãe dela tinha falecido. E ele disse que ia fazer. Até segunda. Ele até disse. Segunda-feira. E aí vence o prazo segunda-feira agora. Segunda-feira vence o prazo.
como hoje é sexta, falta pouco tempo, será que ele conseguiu? Vamos à repórter Raquel Vargas, lá em Brasília, que tem novas informações sobre esse caso. Boa tarde, Raquel. O prazo vence segunda. O marceneiro, o Valdemir Alves, conseguiu cumprir o que foi combinado? Boa tarde, Brito. Boa tarde, Celso, e a todos que nos acompanham. Pois é, Brito, essa história chama bastante atenção, né? Que são 2 anos e 5 meses que o contrato foi firmado, 2 anos do primeiro prazo que os móveis deveriam ter sido entregues. E a família, mais uma vez, como a gente viu na reportagem do Celso, deu mais uma chance, né? Deu essa oportunidade para que o Alves cumprisse e terminasse o trabalho dele. E ninguém melhor para responder esta pergunta do que a Luísa, a filha da família Fernandes, a menina que entrou nessa briga, né? Que decidiu ir atrás. A gente viu como foi uma negociação muito tensa e é para ela que eu vou perguntar, Brito, Celso, todo mundo aí do estúdio, será que o Alves cumpriu este prazo, vence agora, mas como é que está? Ele já deu sinal, começou neste novo apartamento de vocês? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. O Alves não cumpriu com a palavra dele, ele não foi no apartamento, só levou a gente lá até o local para fazer as medidas, para tirar as medidas, e ele não fez nada. Ele até fugiu agora. A gente não sabe onde ele está, a loja dele ele fechou, e os funcionários falaram que nem os funcionários dele têm notícia dele. Ninguém sabe onde ele está. Pois é, aí vira caso de polícia. Ou seja, ele não é encontrado mais no local do trabalho, né? Ele não é encontrado mais, e os telefones que a gente liga, ele não atende, é isso. Não cumpriu. E segundo a Luísa, que é a cliente que está reclamando já há 2 anos e meio, segundo ela, ele ainda não está sendo localizado. Quer dizer, em tese, para ela, pelo menos a sensação que ficou, é de que ele fugiu porque não conseguiu cumprir esse compromisso. Celso Russomano, isso pode ser até um caso de polícia? É mais do que um caso de polícia, não só de polícia, mas para o PROCON de Brasília, que vai tomar as devidas providências. Além do PROCON de Brasília, e eu acho que já temos alguém do PROCON de Brasília lá, que é o nosso diretor do PROCON, o Tony, deixa eu ver se ele está lá. Tá aí, junto Raquel. Com a Raquel, né? Tá aí, Raquel? Tá sim, o Todd Moreno, diretor-geral, está aí, né? Celso. O Todd Moreno veio muito gentilmente nos atender aqui para explicar, como você disse, né? Viraria caso de polícia. E é isso que a gente quer saber agora do Todd, porque já havia sido feita uma notificação para o Alves. É considerado estelionato? O PROCON já tinha a ideia de que ele já havia abandonado este local de trabalho? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Brito, boa tarde, Celso e todos os estúdios. Na verdade, realmente virou caso de polícia. O PROCON tem procurado, Celso, inclusive o Alves não tem encontrado. Esse prazo vence na segunda-feira. Como você bem disse na matéria, o artigo 35, que é o descumprimento da oferta, além do artigo 39, inciso 12, o prazo que foi dado ao consumidor, um novo prazo, ele descumpriu. O artigo 48, que é descumprimento contratual, além do artigo 66, que é afirmação falsa. Ou seja, agora vamos para o 171. Né? Então, o que o PROCON vai fazer? O PROCON vai continuar com o processo, que foi aberto, inclusive, no dia da matéria, pelo Patrulha. E aí o PROCON vai aplicar a sanção administrativa, porque nós descobrimos que nós temos ali reclamação no PROCON, são 5 reclamações com 2 razões sociais diferentes. Ou seja, ele já estava aí, fora os que não vieram reclamar. Então, nós vamos abrir o processo coletivo, vamos suspender o alvará de funcionamento dele e vamos encaminhar o caso para a PRODECON. Pois é, aí além a Delegacia do Ministério Público, também a Delegacia de Proteção do Consumidor. E aí a Delegacia de Proteção e Defesa do Consumidor vai tomar as devidas providências na esfera penal. Como bem disse o Todd Moreno, além do crime contra o Código de Defesa do Consumidor, artigo 66, que é de fazer afirmação falsa ou enganosa, enganar o consumidor, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano, ainda há a prática de estelionato, que é aquela de promete alguma coisa e não cumpre, então obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio. Foi o que ele fez, ele pegou o dinheiro, 16 mil reais, colocou no bolso, não entregou o serviço, não cumpriu a obrigação, veio aqui, deu a palavra dele, publicamente, sumiu, desapareceu, não deu mais satisfação para ninguém. Então nós vamos tomar as devidas providências, Todd, e eu quero acompanhar daqui até o fim tudo que vai acontecer nesse caso, porque não pode ficar impune. Ou a gente começa a defender o consumidor e a gente vê resultado nessa defesa para quem não cumpre a palavra, ou então a gente vai ficar num país em que ninguém cumpre absolutamente nada. Obrigado, Todd Moreno, diretor do PROCON de Brasília, também a repórter Raquel Vargas. E só para resumir,
eu vou lembrar uma frase que o Filipão, da seleção brasileira, meu amigo Filipão, disse essa semana, que eu conhecendo ele, eu sei como é que ele é um cara muito sério. E ele ficou irritado lá com o negócio e ele falou assim, não interessa se eu dei risada ou se eu fiquei com a cara fechada, o que vale é o que eu digo e não a perfumaria, o jeito que eu falei. Então não adianta ficar lá, tudo bem, a gente vai fazer, tem que fazer. É muito mais importante no caso desse marceneiro aí, fazer o serviço do que simplesmente prometer que vai fazer, ficar enrolando. Obrigado a Record de Brasília. Obrigado, por nos trazer essas informações ao vivo de lá. Valeu mesmo, hein? Atenção, porque a Patrulha do Consumidor não termina aqui. Temos mais casos, não é isso, Aninha? É isso mesmo, Brito. O Cleiton, ele morava em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, e mudou-se para Cuiabá, no Mato Grosso. Ele contratou uma empresa para fazer a mudança, que lhe cobrou R$ 2.700. O serviço nunca foi feito. E há mais de 3 anos, ele luta para conseguir o dinheiro de volta. Veja o caso. O publicitário Cleiton José Soares procurou o Patrulha do Consumidor porque está com problemas com uma empresa de mudanças desde 2010. Precisei mudar para Cuiabá e contratei uma empresa de mudança, o nome dela é Anitta Mudanças. E fiz um contrato de compartilhado, em mudança compartilhada, para tentar levar meus móveis para lá. Na época, a responsável pela empresa pediu um prazo de no máximo 2 semanas para entregar os móveis no novo endereço do Cleiton. Como eu tenho criança, eu fiz uma mala bem pequena e fomos para Cuiabá. Isso se passou 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses e eu ligando todo dia para tentar resolver. De tanto ligar, o consumidor alega que foi coagido. Falou para mim o seguinte, para de ligar, se você continuar ligando, eu mando a mudança o dia que eu quiser. Desesperado para localizar os seus móveis, o publicitário agiu como um verdadeiro detetive. Consegui descobrir o endereço do galpão e fiquei horas parado na frente lá para tentar conseguir uma entrada, para ver como entrar naquele lugar, porque era tudo fechado. Bom, consegui entrar, meus móveis estavam lá dentro. Cleiton, então, negociou a retirada do mobiliário e contratou por R$ 2.000 outra empresa, que finalmente fez o transporte. Com o prejuízo, o consumidor agora quer seu dinheiro de volta. E até hoje eles falaram que ia resolver meu problema de resolver o meu dinheiro, já que outra empresa que fez a minha mudança. Já estamos em 2013, está acabando 2013 e não recebi mais nenhum dinheiro. Ligo para cobrar e eles falam o seguinte, esquece, desiste, desencana, nós não vamos entregar seu dinheiro. Só para você ter noção de como que é o atendimento da Anitta, vou dar uma ligada lá para ver se eu consigo resolver aqui ao vivo. Durante 5 minutos, o Cleiton tentou o contato, mas... Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. O Cleiton já procurou o PROCON e a Delegacia do Consumidor, mas desde 2010 ele luta em vão para conseguir o dinheiro de volta. Celso, não tendo mais o que fazer, não tendo mais quem recorrer, já que eu tento ligar várias vezes e não consigo êxito, estou pedindo a tua ajuda, entrei em contato contigo para ver se você consegue resolver meu problema. Confio em você, Celso. Anitta Mudanças. Anitta, prepara, porque agora o bicho vai pegar. Pois é, quem pode confiar, né? Sensacional! Quem pode confiar? Não, tá certo, tá certo. Quem pode confiar numa empresa que promete a mudança, não faz a mudança? Olha que o Cleiton ficou sem os móveis. Morou 5 meses, é isso, Cleiton? 5 meses no Mato Grosso. Sem nada, ficou sem nada. Toda a mudança dele ficou guardada aqui em São Paulo. E ele ligava e o pessoal brincava com ele, ameaçava, dizia pra ele que se ele ficasse perturbando aí, que não iam levar mesmo. Não levaram. Ele teve que descobrir onde estava a mudança, ir até lá com outro caminhão, contratou outra empresa. Aí essa outra empresa foi lá buscar os móveis dele. Não, nós vamos te devolver o dinheiro no dia que ele foi lá. Pode ficar tranquilo.
Depois só virou gozação. Toda vez que ele ligava era gozação. A ponto de dizer para ele, você está achando que você vai receber de volta esse dinheiro? Só risada e brincadeira, né? Muito sarro. Cada vez que eu ligava, falava, ó, esquece que nós não vamos devolver. Teve uma vez que eu liguei e falaram, Cleiton, não tô lembrado, não sei quem, eu acho que você nunca foi nosso cliente. Que absurdo. Ô Cleiton, como é que você chegou até essa empresa de mudanças? A minha esposa foi procurando no Google, num site internet? Isso, reclamação, sites de reclamações, e achamos o endereço desse galpão, dessa garagem. É uma garagem... Isso você está dizendo que você descobriu depois, né? Mas depois. Antes, como você chegou nessa empresa? Foi na pesquisa também. Foi fazendo pesquisa para ver quem tinha o melhor preço, o melhor serviço. Tive 5 orçamentos, esse foi mais em conta e foi conseguido. Certo. E aí, foi no mais barato. Exatamente. E aí saiu depois, caro. como foi a investigação para encontrar os seus móveis? Já estando em Cuiabá, nós começamos no site de busca a procurar reclamações da empresa. E, por infelicidade, achamos muitas reclamações. Que vocês não sabiam antes. Não sabíamos antes. E aí vale uma dica para você que está nos assistindo. Você vai contratar a prestação de serviço de alguém, dá uma vasculhada, vê nos sites de reclamações. Nós vamos ter um aqui no R7, já estamos para inaugurar a Patrulha do Consumidor no R7, exatamente. Muito bom. Nós vamos ter a Patrulha do Consumidor no R7, você vai poder postar seu vídeo, você vai poder fazer a sua reclamação, nós vamos te defender, não só aqui no programa, também no R7. E você busca os órgãos de defesa do consumidor, faz uma pesquisa, vê se a empresa tem muita reclamação, nem contrata, porque você pode ser vítima, como está sendo o Cleiton. Bom, vamos ligar lá? Vamos ligar lá? Vamos ligar porque é uma brincadeira. Agora, aqui é a seguinte, nós já sabemos onde está a Anitta Mudanças. E se eles dizem que você não foi cliente, emitiram um recibo aqui, olha aí. Um recibo. Telefone temporariamente fora de serviço. Fora de serviço o telefone. É assim, quem dá golpe vai trocando de telefone e vai atualizando o telefone no site. Mas a gente vai buscar eles, olha aqui, ó. Cobrou R$ 2.571 para fazer a mudança, tá aqui o recibo, em 19/3/2011, é isso? Correto. De 2011 até hoje, nada. Se ele não fosse buscar os móveis dele, nem isso ele teria. Se ele não fosse investigar para buscar os móveis, descobrir onde estavam os móveis, nem isso ele teria. Nós temos outro telefone aí, Bruno? Estamos localizando outro telefone. Pois é, apropriação indébita, né? Porque ele entregou... Se não devolvesse, caracterizaria o crime de apropriação indébita, é crime, vai para a cadeia. Agora, além do crime do Código Penal, também tem o crime contra o Código de Defesa do Consumidor por fazer uma afirmação falsa e enganosa sobre a mudança, de que iriam levar a mudança até o Mato Grosso e nunca fizeram, né? Eu liguei de Cuiabá para cá para tentar resolver que dia que vocês vão mandar, que dia que vocês vão mandar meus móveis, que eu tenho criança pequena, preciso... das roupas, que falaram que uma semana as roupas... Até as suas roupas da família estavam... Porque falaram, pode ficar tranquilo que uma semana seus móveis estão em Cuiabá. E nós ficamos sem roupa, ficamos sem documento. Sem os remédios das crianças. Sem o remédio das crianças. Desculpa perguntar, mas como é que vocês se viraram durante esse tempo todo? Sem os móveis, sem as roupas... Sem remédios, enfim, sem todos os itens pessoais de vocês. Cheguei a alocar uma kitnet imobiliada, mas depois tivemos que recolher a família mesmo. Que estava cada vez mais complicado. Tentava ligar de lá para cá, eles falavam, daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui 90 dias. Aí teve uma vez que eu saí do sério, ele falou assim, ó, os móveis estão comigo, eu mando quando eu quiser. Mentira. Nossa. Tem que ter no mínimo respeito com o consumidor. Quero avisar que a nossa produção já conseguiu um outro número para ligar para essa transportadora, né? Anitta Mudanças. Aí, Anitta. Será que nós vamos conseguir conversar com a transportadora Anitta, que ficou de fazer e recebeu por isso do Cleiton para a mudança dele, né? São Paulo para Cuiabá e não fez. R$ 2.571. R$ 2.571 ficou com a mudança. Alô? Tem alguém na linha? Alô? Alô? Pois não. Oi, quem fala? É o Reinaldo? É Reinaldo. Ô, Reinaldo, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem, Reinaldo? Alô, Reinaldo? Tudo bem, senhor. Você tá me ouvindo, Reinaldo? Não, muito mal. Você não tá me ouvindo? Não, senhor. Eu vou te explicar, Reinaldo. É o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão. Tô eu, Ana Hickman, a Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior. Olha, desligou o telefone. Que picareta. Nossa, que educado. Picareta. Vamos ligar de novo. Picareta. Vamos ligar de novo.
coisa Ele sabe feia. que é reclamação e tem outras reclamações. Sabe que é reclamação, tem outras reclamações. E olha só, esse tipo de empresa é aquela que você não pode confiar. É aquela que você tem que tomar cuidado. Eu disse antes, volto a repetir. Você que vai contratar uma empresa, entra na internet, veja se essa empresa tem reclamação primeiro, antes de fazer a contratação. Olha aí, Anitta Mudanças. É essa daí. Pegou os móveis todinhos do Cleiton, não levou, guardou no depósito. O Cleiton pagou para essa empresa levar para o Mato Grosso. 5 meses não aconteceu, ele voltou para São Paulo para buscar as mudanças. Está aqui com a gente, ó. Tá aqui com a gente, ó. Tá tocando. Vamos ver se o Reinaldo vai atender a gente. Ele não sabia, olha, ele não sabia que era a gente que estava no telefone. A produção ligou, começou a conversar com ele, fazendo um orçamento pra gente conseguir segurar ele na linha. Aí jogaram aqui no estúdio. É a única forma que a gente conseguiu pra falar com esse pessoal. Olha aí, vamos ligar de novo. Agora é o seguinte, nós vamos lá. Se não atender, nós vamos lá. Vamos lá, com certeza. E é o seguinte, o Reinaldo, nós sabemos onde vocês estão. Nós sabemos o endereço de vocês, sabemos onde vocês estão. E não custa nada para mim chamar a polícia e ir até aí. Porque o que vocês praticaram é crime de estelionato, crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Ainda bem que depois de uma investigação, o Cleiton conseguiu, olha aí, ó. O Cleiton conseguiu achar a mudança dele e contratou outra empresa para tirar a mudança de dentro do depósito dessa Anitta Mudanças. Que senão nem isso ele tinha. Olha só o golpe. R$2.571 você pagou. Correto, é à vista, eles não aceitaram parcelado, em cash. Agora, por que eles não... parcelado quiser? Não, eu falei até que poderia fazer transferência online, eles me levaram até o banco para fazer o saque. Pois é, é para pegar o dinheiro, para pegar o dinheiro. Isso daí é o seguinte, para pegar o dinheiro, para não deixar o rastro de conta bancária, etc. Tal. Quando a vontade de pegar o dinheiro é muito grande, você já começa a desconfiar. Começa a desconfiar. Tá tocando lá. Tá tocando lá. Vamos ver. Não tem problema, a gente vai até lá. Não quer atender? Não tem problema. A gente corre atrás aqui. É um absurdo. Agora, olha só. Por que eles não brincam com a gente no telefone como fazem com o Cleiton? Por que eles não ficam brincando, né? Gozando com a cara do Cleiton? Por que eles não fazem isso com a gente no telefone? Quantas vezes o Cleiton ligou lá, ele já me relatou e ficaram brincando com ele, né? Dando risada da cara dele porque ele estava cobrando o que é direito dele, a devolução da quantia paga, né? E ainda tem que essa quantia toda tem que ser corrigida monetariamente. Tá aí, ó. Estamos tentando ligar, só atender aquela hora porque a gente estava fazendo um orçamento para fazer uma mudança. Imagina se a gente vai cair no conto do vigário. E a viagem do Cleiton até São Paulo para buscar as coisas dele? Isso não conta os custos, hotel... Quer saber do pior? O pior é o seguinte, ele tinha um projeto de vida, ele mudou para lá para trabalhar. Foram tantas as despesas e tantos os problemas por não ter nada lá, nem roupa, nem remédio das crianças, nenhum eletrodoméstico, nada, que ele teve que voltar, perdeu tudo, teve que voltar para São Paulo, recomeçar a vida dele aqui em São Paulo, por conta de uma empresa de mudanças. Mas é esse prejuízo todo, porque não é só dele, é da família toda. É uma coisa que, assim, é um desgaste, é estresse, vai e volta com as crianças, é a escola que devem ter depois perdido, eu tive que pagar R$2.900 para outra empresa de mudança levar a minha mudança para Cuiabá. Esse sim aceitou parcelado porque... Quando eu falei para ele que a minha mudança estava com essa empresa, ele falou, nossa, logo essa, que eles já conhecem entre eles. Já é mal falado, então. Exatamente. Ali. Mais uma chance. Pois o mercado conhece. Olha, agora, gente... ô Celso, ele pode cobrar, então, por tudo isso, por todos esses danos morais, por tudo? Pode. Para essa empresa? Pode. Além dos R$2.700 que ele pagou? Pode. Agora, vocês estão vendo aí, trata-se de picareta, né? Prática de estelionato. Isso é uma prática de estelionato. Tem que ir com a polícia estelionatário lá. Não tem nada no nome, não tem conta bancária, some, desaparece, não tem faz nada a perder. Jeito. Olha aí, não tem nada a perder. E eles me disseram que vão devolver só 70% do dinheiro. Porque 30% eles vão cobrar de locação da garagem, não era nem um galpão, era uma garagem de uma residência, lá no CUPC. Sim. E outros % estava envolvido também embalagem, papel bolha, essas coisas todas. Você teve sorte de achar suas coisas ainda, né? Teve sorte. Eu fiquei das 7 da manhã às 11 da noite, de frente dessa casa, para conseguir falar com alguém
para abrir o portão. Você foi sozinho ou levou a polícia? Não, eu fui com a minha sogra e meu sogro. Quer dizer, você ainda se arriscou, né? Porque eu tenho criança, né? Tenho que ele precisava dos móveis, ele precisava de qualquer... Ele estava desesperado, ele precisava fazer qualquer coisa para conseguir ter os móveis de volta. Vamos fazer o seguinte, nós vamos atrás deles, você vai comigo lá, tá bom? Certeza. Nós vamos lá e vamos resolver esse problema. Tá ok? Se não, é caso de polícia, polícia para eles, cadeia para esses vagabundos que não fazem as coisas direito. Tá boa sorte, Cleiton. Boa sorte, Celso Russomano. Obrigado por trazer vários casos aqui para o Patrulha do Consumidor. E só para fechar, é o seguinte, tem gente que brinca com os sonhos das pessoas. Porque como ele teve que deixar para trás, ele não conseguiu ficar lá em Cuiabá. Ficou 5 meses, nem o remédio das crianças, a roupa do corpo, nada. Começou a ficar pesado para ele, começou a ficar muito caro para o Cleiton, que é publicitário, e ele foi obrigado a desistir do projeto de vida dele naquele momento lá em Cuiabá e voltar para São Paulo. Isso não pode fazer com as pessoas, não pode, porque isso influencia em toda a cadeia que vem pela frente. O que ele vai ser, o que ele vai fazer, o que ele vai adquirir, o que não vai. Ele deixou de crescer na vida dele, dar um passo importante, teve que voltar atrás por causa dessa história que eu tenho certeza, de alguma forma, nós encontraremos um jeito de solucionar até segunda-feira. E nós voltamos aqui na segunda-feira e vamos contar para você muita coisa e vamos voltar com o caso dele. Pode ter certeza. Obrigado, Celso.